Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho do influenciador digital. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Natália Bramires, que é advogada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui na TV FIB. O prazer é todo nosso. Mais uma vez, nós aqui agradecemos a sua presença para que possamos aí passar as nossas informações de qualidade sobre esse tema, né? Tudo que se fala de digital hoje, né? Na realidade, hoje a sociedade vive num mundo digital, né? A sociedade hoje vive da forma que nós estamos vendo aí, uma conexão total, né? E eu já vou te perguntar o seguinte, a influência digital aí, ela pode ser considerada hoje uma profissão? Sim, hoje em dia o influenciador digital já é considerado um profissional até pelo Ministério do Trabalho aqui no Brasil. Existe até o CBO específico para essa profissão. Na verdade, a classificação das ocupações, ela vale tanto para o influenciador digital quanto para o analista de mídias digitais. Então, hoje a gente já tem até uma classificação específica, porque, de fato, é uma ocupação que começou inicialmente. A gente falava em blogs, quando surgiu aí a internet, o pessoal começou a tratar de alguns temas que gostava, como hobby, por meio dos blogs, e surgiram as blogueiras. Por volta de 2012, surgem as mídias sociais que hoje a gente utiliza mais, o Facebook, depois veio mais para frente o Instagram, e aí foi migrando essa produção de conteúdo para algo mais profissional, que hoje a gente chama de influenciador digital, e passou de fato a ser uma profissão, quer dizer, totalmente vinculada aí ao marketing digital. Entendi. E eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo devem estar falando, bom, o programa se chama O Direito é Todo Seu. O que é que essa questão do influenciador digital, o trabalho do influenciador digital tem a ver com isso? Nós vamos demonstrar aí no decorrer do programa que tem tudo a ver, né? Afinal de contas, nós vamos falar do trabalho, e quando a gente fala de trabalho do influenciador digital, por exemplo, que é o nosso tema, isso existe uma legislação que está por trás dessa situação toda, né? E aí, outra situação, já que a gente está falando do trabalho do influenciador digital, eu te pergunto, qual que é o trabalho de um influenciador digital, né? E o que isso hoje representa no Brasil? Tá. Hoje a gente já tem um número muito grande de influenciadores digitais que atuam de forma profissional no Brasil, né? Isso é um número assim, bastante expressivo. E como outras profissões também, não necessariamente todo influenciador ele atua de forma profissional, certo? Então, a gente também pode ter um escritor amador, como eu posso ter um escritor profissional. Então, assim, não estou dizendo que todo mundo que produz conteúdo na internet atue de forma profissional. Porém, há aquelas pessoas que fazem isso. E o que diferencia, por isso que eu falei ali da blogueira, do blogueiro na resposta anterior, é o aspecto comercial que prevalece sobre o aspecto pessoal. Então, lá atrás, eu tinha um blog, eu gostava, por exemplo, de escrever sobre livro ou sobre moda, mas era um tema que me interessava, mas não estava ganhando com aquilo, a ideia era só trazer algo que eu gostava, compartilhar com outras pessoas, então isso não tem um aspecto profissional. Mas a partir do momento em que essa pessoa começa a atuar de maneira organizada, começa a formar parcerias, fazer a publicidade, dentre outros aspectos aí relacionados, isso se torna um trabalho. Então, quer dizer, o trabalho do influenciador, hoje em dia, assim, o principal, na verdade, é trabalhar com um nicho de mercado que ele já atua, trazendo por trás disso a influência de marcas que optam por contratá-lo, para atingir um público específico, que muitas vezes é muito mais eficiente que a publicidade seja feita por meio de uma pessoa que já tem afinidade com aquele público-alvo de uma determinada marca do que a publicidade que tradicionalmente se fazia antigamente, que era algo mais aberto, mais genérico e não tão focado no público específico. Como a gente tem a questão hoje você falou algumas coisas agora, né? A questão do marketing digital, o marketing no mercado, o marketing, na verdade, mudou com o passar do tempo, com a internet e tudo mais. Eu te pergunto, qual que é aí o impacto desse tipo de marketing no mercado hoje? O impacto hoje é gigantesco, assim, as cifras são de bilhões
de dólares, né? Assim, quando a gente pensa em mundo, né? Então, existem diversos institutos de pesquisa que trazem esses dados e a gente vê que teve, assim, só aumentou, né? Desde que isso se iniciou, mais ou menos de 2010, de lá para cá, e principalmente após a pandemia, né? Que a gente teve aí, então, um momento em que o digital ele se fortaleceu ainda mais na vida das pessoas. O investimento nesse tipo de publicidade se intensificou muito e, consequentemente, o trabalho dos influenciadores também. A gente precisa lembrar aqui, né, que é que nem quando a gente também fala de outras profissões, não é que está todo mundo ganhando muito, não é isso, tá? A maioria dos influenciadores não tem um rendimento tão alto quanto aqueles que a gente, quando pensa num determinado nome de uma pessoa famosa, são um ou outro que realmente ganham aí milhões, ou melhor falando, são poucos que ganham mais de 10 mil reais, né? É um percentual pequeno. A maioria não fatura tanto. No entanto, não deixa de ser também, né, uma atividade profissional que a pessoa desenvolve por meio desse tipo de atividade. Isso que você falou, doutora Natália, é interessante, né? Que o tema que a gente está tratando aqui, a questão do influenciador digital, é exatamente isso, né? As nossas telespectadoras, eu tenho certeza, os nossos telespectadores, esse termo, né, influenciador digital, a gente já vem na minha cabeça aqui alguns nomes muito famosos, tal, mas a gente sabe que o mercado não é esse paraíso, né? Como você mesmo disse aqui. Então, o influenciador digital tem os famosos que estão aí na internet e tudo mais, mas como você mesmo disse, a relação, né, desse pessoal que trabalha nesse mercado não é, como eu disse agora há pouco, não é todo esse paraíso que a gente imagina também. E como eu disse há pouco também, a questão jurídica em relação, e é isso que eu quero falar agora, né? Entrando no aspecto jurídico, como que funciona aí para a relação entre as marcas, né, o anunciante e os influenciadores? Então, quando uma marca tem interesse em fazer a contratação de um influenciador, é muito importante que o influenciador ele observe, né, primeiro, que ele exija ali um contrato, que seja feito um contrato dele com a marca, para se estabelecer as condições mínimas de prestação de serviço, né? Como qualquer outra atividade também. Não é que isso é exclusivo, mas justamente por ser algo que se profissionalizou recentemente, ainda, muitas vezes, principalmente para os menores, claro, acaba gerando um pouco de dúvida. Muitas vezes as contratações acontecem de maneira muito informal e aí surgem os problemas. Então é muito importante que quando a gente vá fazer que legal, né? Às vezes aquela pessoa que está começando, nossa, surgiu um public post, que nem, né, se fala, quer dizer, é um post que ele vai fazer para fazer a publicidade, que tem que ser devidamente identificado dessa forma. Então, quer dizer, é importante colocar ali no contrato dele vários aspectos para que depois, mais tarde, não surjam problemas, né? Então, por exemplo, olha, eu vou fazer então essa publicidade, mas em quais redes sociais? A, B e C ou não? Só pode, né, só pode divulgar na rede social A. Por quê? Porque a mãe fala, mas eu não autorizei. Não, mas não estava no contrato. Quer dizer, então eu tenho que delimitar, não tem interesse que divulgue nessa rede, então vamos delimitar isso no contrato, né? Regras também, as regras de propaganda, de publicidade e propaganda vigentes no Brasil, todas se aplicam a este caso também. É algo que deu muita confusão também há um tempo atrás e hoje é obrigatório quando o influenciador ele faz uma publicidade que conste especificamente ali, né, que aquele é um post patrocinado, é um public post, ele vai colocar ali a expressão ali que ele deseja, mas tem que constar isso. Então, tem vários aspectos que têm que ser devidamente pensados, o aspecto temporal também, quer dizer, vai ser um stories, ou eu vou fazer um vídeo que a marca vai poder jogar ali no perfil dela e ficar ali de forma permanente. Como que eu vou fazer? Como vai ser a remuneração? Né? Como vai ser a remuneração? Quer dizer, eu vou receber para fazer aquela postagem? Ou a gente vai fazer uma troca? Quer dizer, a marca me concede algo e em troca daquela concessão eu faço a publicidade? Né? Tem tudo isso. Alguns casos, mas muito mais raros, acontece também de o influenciador poder ter um ganho conforme
a postagem impactar nas vendas, mas aí é mais difícil de mensurar, né? Envolve outros aspectos, então isso acaba sendo uma situação menos frequente. No entanto, a gente tem uma série de coisas para pensar, né? Porque num primeiro momento vem aquela empolgação, né? E depois fala, não pensei nisso e agora não estipulei, não limitei esse determinado direito, essa extensão de como ia ser feita essa divulgação e me arrependi. E aí muitas vezes não tem mais volta, né? Ou se tem volta, também acaba gerando um atrito aí entre as partes e estremecendo uma relação de forma desnecessária. Então, sempre muito importante, antes de tudo, já combinar tudo, fazer o contrato bem estabelecido, né? Para evitar esse tipo de problema realmente. Tá aí, na sua fala já ficou bem claro uma primeira relação jurídica, né, com o trabalho do influenciador digital, que é a questão contratual, que envolve os contratos aí. Com certeza. Sem dúvida. Ou uma outra situação. Na outra pergunta nós falamos aí que sempre que se fala de influenciador digital, vem aí alguns nomes famosos e tal, tudo bem, faz parte, né? E são sobre esses nomes que eu quero conversar com você. O nome aí do influenciador digital, da influenciadora digital, ele pode se tornar aí uma marca? Pode também, né? A gente acaba sempre pensando nas marcas contratando o influenciador, né? Fazendo parceria também, até importante ressaltar, a gente tem muita questão das colaborações. Eu só vou voltar um pouco na pergunta anterior, porque eu acho que isso é importante também. Tem muito influenciador que faz as collabs com as marcas, principalmente na área de moda, até mesmo de design, decoração, pessoas famosas que acabam aí fazendo as collabs, que também são situações que levam ali a credibilidade daquele influenciador para uma determinada marca, né? Então, quer dizer, temos essa situação também. E nesses casos, muitas vezes, a pessoa, o influenciador, ele já tem uma fama tão grande que ele acaba por resolver também registrar o nome dele como marca. Isso é plenamente possível no Brasil e em outros. Claro, tem alguns requisitos, mas não só nessa área. Os nomes próprios, em algumas situações, eles podem ser registrados como marca. E muitas vezes o nome do influenciador digital ele também acaba sendo passível de registro. Então, quer dizer, hoje a gente também pensar em alguns influenciadores famosos, acho que se todo mundo assim que estiver assistindo talvez lembre de alguns, que já viu lá produtos da marca dele, né? Então, nesse ponto, é outra situação também que a gente surge aí uma relação jurídica que é o do registro da marca que pode acontecer. Então, olha quantas coisas o trabalho do influenciador pode repercutir no mundo jurídico, né? A gente tem a questão contratual, depois a gente tem as questões de marca e outras ainda que a gente vai continuar conversando também. Sem dúvida, essa questão de o nome do influenciador se tornar uma marca, né? Como você diz, a gente sabe não vamos citar nenhum nome aqui, mas a gente sabe de nomes de influenciadores que têm valores muito maiores que muitas marcas, por sinal, e marcas famosas aí. Né? Uma outra situação, também jurídica, pode ocorrer aí de uma pessoa, uma empresa, seja lá o que for, contratar um influenciador aí, né, para que ele trabalhe ali na plataforma digital. Né? Essa situação pode acontecer. Então aqui eu já penso numa questão do aspecto trabalhista. Quanto a esse aspecto trabalhista, o influenciador aí, ele pode ser considerado um trabalhador de plataforma digital? Olha, em certo aspecto, sim, né? Quando a gente fala em trabalho em plataforma, acho que a primeira tendência, assim, pelo menos para quem tem uma mínima familiaridade com o assunto, é pensar naquele trabalhador sob demanda, que é o que foi o fenômeno aí do Uber, vamos dizer, né? Esse é o trabalho em plataforma digital. Mas todo trabalho que se utiliza de uma determinada plataforma digital pode ser considerado dessa forma. Então, existe uma infinidade não, mas dezenas de trabalhos que podem ser realizados e o do influenciador digital é um deles. Claro, não se assemelha a outra situação, mas também é diferente do trabalho que a gente desenvolve, né, no mundo físico, vamos dizer. Ele começa a trazer algumas características novas que até então não se pensava no mundo do trabalho e que a gente precisa começar, então, né, a refletir para ver como vai ser
a melhor forma, então, de tutelar aquela relação de trabalho. Aqui eu não estou nem falando de emprego, estou falando de trabalho mesmo, de forma ampla, né? Para realmente pensar em novas regras, novas situações que surgem com o trabalho no mundo digital. Isso, esse profissional que a gente está discutindo aqui, que é o influenciador, a influenciadora digital, essa função, vamos dizer, essa atividade, como você mesmo disse, a gente não está falando aqui nem de emprego, né, do trabalho. E nós sabemos que o trabalho tem que ser protegido, porque senão nós vamos ter aquelas situações de pessoas se aproveitando do trabalho de um influenciador digital e às vezes ganhando dinheiro em cima e não cumprindo com uma série de deveres que deveria cumprir em relação aí a esse trabalhador, vamos chamar de trabalhar, é um influenciador que na verdade é um trabalhador na área digital. Né? A pessoa está ali trabalhando, é um trabalho como um outro qualquer. E aí qual seria então a forma mais adequada para se dar guarida e se dar proteção aos direitos desses trabalhadores? Tá. Acho que um aspecto importante, a gente tem que diferenciar duas situações aí para responder essa pergunta. Em primeiro lugar, o influenciador com a marca que o contratou vai ter que observar lá, né, fazer como a gente falou no início do programa, estabelecer bem as regras no contrato que ele vai fazer, né, e seguir, tá? Isso é um primeiro ponto. Agora, quando a gente começa a falar então do influenciador como um trabalhador em plataforma digital, o que a gente está pensando aqui, na verdade, é nas regras da plataforma enquanto condicionantes daquele trabalho. Essa é uma questão, né? Um termo que surge hoje em dia é o da subordinação algorítmica, né? O que isso quer dizer? Não é o caso aqui, mas vou explicar rapidamente para falar de outra coisa. Na relação de emprego, né, a gente sabe que existe o poder diretivo do empregador de um lado e a subordinação do empregado de outro, ou seja, na relação de emprego, o empregador ele tem esse poder de determinar as regras e as condições da prestação de trabalho de forma mais incisiva do que um trabalho autônomo. E aí, quando surge aí os trabalhos por meio de plataforma, né, surgiu muito essa discussão, não tem ninguém determinando aqui, então o trabalho é autônomo. Aí a gente fala, opa, será que é autônomo mesmo ou será que existe uma espécie diferente de subordinação por trás dos algoritmos que determinam as regras da plataforma, porque afinal alguém está fazendo essa programação. Então começa a surgir essa ideia aí de uma possível subordinação algorítmica para esse tipo de trabalhador. Mas aí pensando mais no caso dos Ubers, dos motoristas, e hoje essa discussão ainda ela segue adiante, não temos aí nada ainda fechado sobre esse assunto. No caso dos trabalhadores aqui dos influenciadores digitais, o termo mais adequado para a gente falar aqui seria precarização algorítmica. Por quê? A gente não está, na verdade, preocupado aqui se ele é empregado ou não, essa não é a principal situação, nem é isso que se vislumbra. Mas que as regras da plataforma, ou os algoritmos ali que regem como que é feita a entrega daquele trabalho, quer dizer, eu produzo um conteúdo, mas eu não sei para quem chega, para quantas pessoas chega, amanhã a plataforma muda toda a regra, né? Era aquela coisa, todo mundo postava na timeline e de repente virou stories, aí todo mundo só saiu fazendo stories. Como é que funciona isso? Talvez assim, para quem não dependa disso, meio que tanto faz, mas para quem ganha a vida com isso, seja muito importante entender as regras da plataforma. Então, esse funcionamento de entrega do trabalho das pessoas que realmente desenvolvem ali a sua atividade é algo que é importante que acontecesse e que se defende hoje em dia, né? Então, quando a gente fala assim, como é que eu vou tutelar isso de forma adequada? Então, por isso que eu tenho que fazer essa diferenciação. Uma coisa é a minha relação com a marca que vai estar ali no contrato que eu firmei. Outra coisa é a minha relação com a plataforma, né? E aí, nesse sentido, a melhor forma de tutela seria que se estabelecessem regras claras de funcionamento do algoritmo da plataforma, né? Para quê? Para que o influenciador e outras pessoas que trabalham ali não ficassem, né? Quer dizer, tivessem, da mesma forma que a gente tem nos contratos aí no direito civil, né? Uma relação clara, transparente, regida pelos princípios da boa-fé, né? E ele pudesse desenvolver a sua atividade ali da melhor forma possível. Então, sair dessa ideia da precarização, quer dizer, dessa coisa no escuro, não sabe o que está acontecendo, como é que será que funciona? Eu não sei, vou jogar meu conteúdo aí, como é que será que ele vai sair lá do outro lado? Basicamente é isso.
Certo. Uma outra questão aí, que eu falei de excessos e tal, no mundo do trabalho. E essas plataformas digitais, um exemplo aí, que obrigam, às vezes, o influenciador a mais de 10 horas de lives, por exemplo, né? E caso ele não cumpra isso aí, o contrato dele vai ser banido. Isso se enquadra na lei trabalhista? O que você acha, assim, essa situação específica? No caso, a plataforma ou a marca? Essa determinação veria de quem? Vamos imaginar, ele trabalha perante uma plataforma e às vezes a marca exige isso. Aí, assim, é muito do caso a caso, né? Essa é até uma Precisa fixar precisa certinho. fixar. Isso é até uma nova vertente que começa a surgir aí no caso das plataformas. Assim, quer dizer, não dá para falar que todo trabalhador é empregado. Mas também não dá para falar, não, nenhum é empregado. Talvez alguns não sejam mesmo, mas talvez alguns sejam. Da mesma forma que eu posso ser advogada, empregada ou não, né? Então, não é falar assim, todos os trabalhadores são ou não são, né? Então, aí a gente vai ter que fazer uma análise, se há uma exigência muito direta, né, que caracteriza aí a subordinação e se cumprir os requisitos que a CLT estabelece para a caracterização do vínculo, sem dúvida, pode ser caracterizado. Pode ser enquadrado. Pode ser enquadrado, mas assim, a gente não pode afirmar de forma genérica que todo trabalhador que trabalha ali é empregado ou nenhum que trabalha ali é empregado. Vai depender muito de apurar esses critérios caso a caso. Certo. Nós temos no mercado de trabalho, hoje vou dar um exemplo, né? Nós temos lá os metalúrgicos. Aí tem lá o sindicato dos metalúrgicos, que briga pelos direitos dele, briga um modo genérico aí de se falar. Aí nós temos o sindicato do comerciário, que atua em prol dos direitos do comerciário, etc. Eu vou chamar aqui de organização. Existem organizações para a defesa dos direitos desses influenciadores hoje? No mundo existe, no Brasil ainda não, pelo menos até a data aqui que a gente está gravando e até onde sei, né, não tem. Houve uma tentativa de registro que não foi adiante, né, então por hora não existe. Mas na Itália, na Alemanha, em alguns países europeus já existem sindicatos de influenciadores, sindicatos de youtubers, que justamente tratam dessas questões que eu comentei, não é nem do influenciador com a marca, é do influenciador com a plataforma. Regras de transparência, né, ali na divulgação das postagens que são feitas, de repente até questões relacionadas à monetização, né, tem plataformas que trabalham com a monetização, então quais são os critérios de monetização da plataforma. Então hoje a gente já encontra em alguns países sindicatos mesmo com esse nome, sindicatos. Né, sindicatos de youtubers, sindicatos de influenciador. Tá, aproveitando o nosso tema aí, né, a questão do trabalho dos influenciadores digitais aí, eu queria que você comentasse um pouco e falasse, porque o tema é tão importante que você, doutora Natália, foi coordenadora de um livro que fala sobre esse tema, etc. Né? Está até aparecendo aqui. Sim. Nosso editor, o Henrique, está colocando aí na TV. Eu queria que você falasse um pouco dessa obra. Tá. Bom, eu tive o prazer de coordenar junto com o professor Jair Aparecido Cardoso e com também o professor Rodrigo Nicolau essa obra sobre relações de trabalho, né, inteligência artificial e plataformas digitais. Essa obra, na verdade, ela é fruto do grupo de pesquisas GEDTRAB, que é um grupo de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, que reúne pesquisadores relacionados ao tema do direito do trabalho, e esse subgrupo em específico a gente trata das plataformas digitais e inteligência artificial. Né? Então, assim, quem tiver mais interesse também sobre esse tema, aqui a gente não tratou tanto da inteligência artificial, embora seja isso que esteja por trás aí da questão dos algoritmos, né? O tema do influenciador, ele é objeto do meu artigo, mas a gente tem artigos sobre diversos assuntos relacionados a trabalho e inteligência artificial. Então, é um tema, assim, muito importante, da máxima importância hoje em dia, né? Porque é um desafio que a gente está vivendo, e aí essa obra, ela traz aí diversos pesquisadores pensando e ajudando a refletir sobre esse assunto. Que bom, que bacana essa obra aí, né? Uma outra situação, eu tenho certeza que nós vamos ter aqui nossos telespectadores, entre eles e entre as nossas telespectadoras, podemos ter alguém aí que seja um influenciador, uma influenciadora. E às vezes você que está nos assistindo, como você mesmo disse, às vezes está trabalhando tudo assim, como um rolo compressor, né? Vai fazendo, achando que, não, eu trabalho na internet, é de casa, não tem relação com nada, não tem relação jurídica de nada,
já que a gente está terminando aqui o programa, qual a mensagem que a gente pode deixar nesse aspecto para essa pessoa se organizar melhor, trabalhar melhor, né? O que a gente pode, qual a mensagem, como que a gente pode se dirigir para esse público que nos assiste em relação a essa situação aqui que eu descrevi para você, que eu tenho certeza que muitos se identificam aí e trabalham como influenciadores digitais, né? Sem dúvida. Acho que a gente, assim, um curto período que a gente teve aqui, mas a gente conseguiu, né, falar quantos reflexos, né, que existem desse tipo de trabalho no mundo jurídico. Então, assim, acho que entendo que a primeira coisa que esse influenciador que já está ali com um nível mínimo de profissionalização precisa fazer, né, é pensar ali nas relações contratuais que ele tem com as marcas, que ele faz as colaborações, ou que ele faz as publicidades, as postagens, né, estabelecer regras claras de trabalho é o primeiro ponto, né, para que ele não seja ali prejudicado nem do lado do contratante e também nem do lado do consumidor, que é algo que eu acabei não falando lá atrás, mas que muitas vezes o consumidor, né, acaba refletindo, por uma reclamação que faz contra a marca, acaba refletindo também no trabalho do influenciador. Então, assim, primeiro ponto, né, estabelecer regras claras de trabalho, por meio de contrato expresso, né, não deixar, depois a gente vê, deixa aquela situação... Trabalha, vai fazendo, depois a gente conversa, não, tá tudo certo, é meu amigo, não sei, e aí a hora que acontece alguma coisa, não tem, né, aquele contratinho para poder ajudar e comprovar. Acho que as demais situações são posteriores, né? Se a pessoa ela vai depois ter ali enfim, explodir, ficar famosa, se ela quer registrar a marca dela, aí são outras situações. Mas assim, o contrato bem feito, bem estabelecido, com regras claras, é a primeira e mais importante das coisas que precisam ser feitas para o trabalho ali ter uma segurança. Tá aí, né? Então essa mensagem final para você que é influenciador, para você que é influenciadora, né, eu acho que vale muito a pena você seguir essas dicas, né, que a doutora Natália nos passou aqui. E a gente chega aí no final do programa, doutora Natália, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Informações de qualidade, né, para um tema, vamos dizer, não é nem novo, mas um tema que não tem muita informação do que a gente discutiu aqui, mas está aí. E agradeço a você, nosso telespectador, nossa telespectadora, porque o programa é feito para vocês, pensado em vocês. Muito obrigado e até o próximo.